Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, uma ferida aberta no coração da Amazônia, a Ilha de Marajó. Um lugar de uma beleza assim exuberante, mas que ao mesmo tempo esconde uma realidade de abandono, de violência, que choca a gente. Nessa análise, vamos mergulhar em como a negligência do Estado criou uma verdadeira crise humanitária, tudo isso enquanto bilhões de reais são gastos em outras coisas, em outras prioridades. E essa frase, ela é o nosso ponto de partida. Nos próximos minutos, a gente vai jogar uma luz sobre essa parte do Brasil que muita gente, de fato, prefere ignorar. E o que a gente vai ver revela verdades bem incômodas sobre o nosso país. Bom, vamos direto ao ponto, né? Começando pelo centro de tudo isso. A crise humana que já acontece há anos e anos na Ilha de Marajó. É um lugar onde a ausência do Estado deixou cicatrizes muito profundas. E para a gente entender a gravidade da situação, é fundamental saber que isso não é de agora, de forma alguma. A exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó é um horror que já vem sendo documentado há quase 20 anos. São histórias terríveis de abuso em comunidades isoladas, onde a proteção, a presença do Estado, ela simplesmente não chega. E aí fica a pergunta, mas por que essa violência não acaba? A resposta é dura. É porque a rede que deveria proteger essas crianças está completamente destruída. Parem para pensar no absurdo que é isso. Num lugar onde os rios são as ruas, a polícia e os conselhos tutelares não têm barcos. É a imagem mais crua, mais direta do que significa o abandono. E claro, o resultado desse descaso todo, ele aparece nos números. Municípios do Marajó, como Melgaço, por exemplo, têm um dos piores índices de desenvolvimento humano de todo o Brasil. O IDH, que mede qualidade de vida, educação, renda, ele só confirma que a pobreza extrema na região acaba criando um ambiente fértil para essa violência toda. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos sair um pouco do Marajó e olhar para o outro lado da moeda. Enquanto falta o básico do básico na ilha, o que está acontecendo com o dinheiro público em outras áreas? Pois é, a resposta é de cair o queixo. Olha só isso! Enquanto lá no Marajó falta dinheiro para comprar um barco, o país viu 12 bilhões de reais simplesmente desaparecerem em um único esquema de fraude bancária. 12 bilhões! É um número tão grande que a gente mal consegue imaginar. E esse é só um dos exemplos. Porque, sabe, não foi um caso isolado. Fraudes na Previdência, empréstimos ilegais para cima de aposentados, existem vários ralos por onde o nosso dinheiro escoa. Dinheiro que, convenhamos, poderia estar salvando vidas no Marajó. E essa contradição toda fica ainda mais gritante quando a gente olha para os gastos oficiais. Só com viagens, o governo federal já gastou bilhões. Pensem bem, bilhões para viagens. E nada para barcos que poderiam estar protegendo crianças. Essa conta, ela simplesmente não fecha. É revoltante. Certo, agora vamos juntar as duas pontas dessa história. De um lado, o abandono completo. Do outro, cifras bilionárias sendo gastas. Quando a gente coloca lado a lado, essa comparação expõe uma inversão de prioridades que é chocante. Então, o cenário é este. Polícias sem barcos no Marajó de um lado, do outro, bilhões gastos em viagens, crianças em risco de um lado e bilhões perdidos em fraudes do outro. Esse contraste não é só uma distorção, é uma escolha política. E quando se escolhe gastar com viagens em vez de salvar crianças, o nome disso é negligência. É uma falha intolerável com a vida do povo marajoara. Então, a gente chega no ponto crucial, que a fonte deixa bem claro. O problema do Marajó não é a falta de recursos no país. De jeito nenhum. O problema é a falta de uma decisão política séria, firme para resolver a situação. É uma questão de escolha, de compromisso. E por isso, isso vai além de um problema de planilha, de orçamento. É uma falha moral. O Estado brasileiro está falhando na sua obrigação mais básica de todas, que é proteger os seus cidadãos mais frágeis. Diante de um cenário desses, a denúncia não pode parar só na crítica, Ela precisa avançar para uma chamada por soluções de verdade, soluções que durem. Vamos ver o que é proposto. Então, o que fazer? Primeiro, chega de visita de autoridades só para tirar foto. O que se precisa é de políticas permanentes. Chega de relatório. O que se precisa é de delegacia com barco, é de conselho tutelar com estrutura para trabalhar. A exigência é por ação, por uma estratégia nacional que, de uma vez por todas, encare de frente a exploração sexual na Amazônia. E a gente termina com essa pergunta, que ecoa como a grande conclusão de toda essa análise. A Ilha de Marajó não pode mais ser sinônimo de esquecimento.
A fonte nos deixa com essa reflexão. Por quanto tempo mais esse grito por justiça vai ficar sem resposta? Porque, no fim das contas, nenhum país pode se dizer grande de verdade enquanto abandona o seu próprio povo.